Olá, muito boa tarde. No Dia Mundial dos Direitos Humanos queremos falar dos direitos das crianças. E a propósito de uma inédita iniciativa que desperta os mais novos para os seus direitos e os seus deveres. Um jogo que daqui a pouco teremos a oportunidade de apresentar com uma das autoras, Ruth Agulhas, que está hoje connosco. Antes, mostramos-lhe notícias que marcam a atualidade. O arcebispo de Évora pede para o interior um regime idêntico ao que é dado às ilhas e lembra que o Alentejo não é um peso, mas sim uma possibilidade. O despovoamento e a migração que está a mudar o Alentejo é o tema do primeiro documento elaborado pela Comissão Diocesana Justiça e Paz da Arquidiocese de Évora. Nele são identificadas as mudanças que, a nível agrícola, estão a promover uma agricultura intensiva que necessita da mão de obra que o Alentejo não tem. Naturalmente, a região não tem mão de obra suficiente para responder às necessidades desta nova agricultura, chamamos-lhe assim, e por isso aparecem no país, vindos como migrantes das suas terras, dos seus países, pessoas que sabemos nem sempre estão nas melhores condições de dignidade humana. Até pela maneira como eles chegam e como eles são integrados, acabamos por saber que a situação é uma situação sobre a qual nos devemos interessar. Até já pusemos à disposição, através de outras instituições, os nossos préstimos para poder obviar a estes problemas. O documento chama a atenção para a desertificação humana da região e para a degradação da qualidade de vida que derivam do desinvestimento de que a região tem sido alvo. O desinvestimento no interior. O desinvestimento no interior gerou um conjunto de encerramentos. Sabemos que por motivos económicos, por falta de autossustentabilidade, se encerraram muitos serviços a nível da saúde, se encerraram centenas de escolas, se encerraram diversos postos de serviço público, e eu não vou estar a especificar mais. Um convite, de facto, à partida também da nossa região, das pessoas que aqui permanecem. Pois se não tem um posto de atendimento, se não tem um serviço de correios, se não tem um acolhimento necessário para as suas crianças, é evidente que tudo isto é um convite à partida e, ao mesmo tempo, um sublinhado de que não merece investir aqui, nem estar aqui, porque estamos a levantar as tendas para encerrar, não é, o acampamento. Dom Francisco Senra Coelho acrescenta que as estruturas sociais da Igreja já se deparam com dificuldades em assegurar a assistência à população mais idosa. Começamos a ter já localidades onde os centros sociais não conseguem recrutar funcionários para os seus centros de dia, para os seus serviços de apoio domiciliário, para os serviços de apoio permanente aos idosos. Este documento é o trabalho de reflexão de uma comissão que se assume como observatório de tudo o que põe em risco a dignidade humana e quer envolver os cristãos na primeira linha de uma ação de mudança. Uma das razões desta comissão é ser não só um alerta, mas também um veículo de difusão daquilo que é possível poder beneficiar a qualidade de vida dos que estão aqui no Alentejo. Falando no despovoamento, evidentemente que as pessoas que partiram já não regressam, não só pela sua idade, mas também porque os objetivos que os levaram a sair do Alentejo não os virão encontrar aqui no Alentejo. Há, assim, um acorrer ao Alentejo, mas é de um tipo diferente de pessoas à procura de um meio de vida ou de um modo de vida mais saudável, mais próximo da natureza e onde sintam uma maior relação de proximidade com as comunidades, além da segurança, naturalmente. Consciente de que o panorama humano e económico do Alentejo não se altera em poucos anos, o bispo da Diocese pede um tratamento idêntico ao que é dado à insularidade. O interior merece um tratamento específico. Assim como a insularidade tem um tratamento específico, o interior devia ter também um tratamento específico positivo num conjunto de
iniciativas que facilitassem a nível fiscal e incentivassem a vinda de empresas para esta região. O interior não pode, de facto, ser considerado como um peso, mas tem que ser considerado como uma possibilidade. Este documento sobre a desertificação e a migração no Alentejo é o primeiro pronunciamento público da recém-criada Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Évora. Mostramos-lhe agora 3 propostas para viver o tempo do Advento em Braga, Lamego e Vila Real. São 4 semanas para preparar a festa de um dia, do dia de Natal. No ritmo da liturgia na Igreja Católica, o primeiro domingo de dezembro foi o início de um novo ano litúrgico, que começa sempre com um convite à espera e à esperança. Um itinerário feito de dinâmicas diversificadas, mensagens das lideranças católicas que convidam à vivência do tempo de Advento que prepara o Natal. Esta quadra do Natal é mais um momento onde nós queremos, efetivamente, sublinhar a importância da esperança, servindo-nos daquilo que o berço pode significar. O berço por si mesmo já é um sinal de esperança, é uma vida nova que começa, aberta, digamos, àquilo que é imprevisível, mas sempre marcada pela alegria. A Arquidiocese de Braga trabalha a temática da esperança há vários anos, situando-se na realidade concreta do país e do Minho. Advento, esperança, berço que humaniza. É o lema até ao Domingo de Reis. Também temos vindo a propor há uns anos esta parte, que é a concretização de grupos semeadores da esperança. Isto é, queremos que as pessoas se encontrem em grupos para tecerem relações de verdadeira fraternidade, de verdadeira amizade, mas a partir da Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que une, é a Palavra de Deus que faz refletir, que faz pensar, a Palavra de Deus que interpela, mas depois estes grupos são também um convite para a ação. Etimologicamente, a palavra do latim adventus significa acontecimento, chegada solene ou vinda. No cristianismo, o advento prepara espiritualmente a chegada de Jesus. É esse o convite na Diocese de Lamego, ir ao encontro de Jesus, luz da humanidade. E surge o grande símbolo da nossa caminhada de advento, é uma estrela. Portanto, a estrela que é a luz, e é uma estrela que vai sendo construída ao longo das 4 semanas do Advento. Portanto, numa primeira semana, um raio da estrela, numa segunda, outro raio. Portanto, vamos fazendo aos poucos a construção da estrela. Está tudo pensado para que haja uma envolvência maior, sempre com a luz de fundo da comunhão diocesana, da sinodalidade, da luz de Cristo que se há de refletir na Igreja que somos. Os 4 domingos de Advento têm diferentes temas: a vigilância, a conversão, o testemunho com o Sim de Maria no Domingo da Alegria e o anúncio. No dia de Natal, no centro das estrelas comunitárias de Lamego, vai estar o presépio, numa preparação e envolvência que convocou e envolveu todos os quadrantes populacionais. Na primeira semana, sejam as crianças os protagonistas, na segunda semana os jovens, na terceira semana os idosos, na quarta semana os casais e depois, no dia de Natal, se porventura houver a oportunidade, serem os colaboradores paroquiais e até o pároco a fazer, portanto, a última fase da caminhada à colocação do presépio no centro da estrela. O tempo de Advento é marcado por vários símbolos, onde a coroa com as 4 velas tem destaque. Na Diocese de Vila Real, o convite é acender as velas, acompanhadas por símbolos do peregrino. A caminhada ao longo de cerca de 4 semanas é também o início de um percurso para a Jornada Mundial da Juventude de 2022. É uma proposta muito bonita, elaborada pelo Secretariado da Juventude, Universidade e Vocações, JUV, para, de certo modo, também propor aqui um roteiro espiritual, porque é disso, no fundo, que se trata, dirigido a jovens, mas também às comunidades. O que importa é, no fundo, convidar as pessoas, despertar as pessoas, começando pelos mais jovens, a fazerem um caminho espiritual de advento, de acolhimento do verdadeiro Natal, do espírito de Natal, do acolhimento de Jesus nas suas próprias vidas. Queremos envolver, de facto, não só os jovens, mas envolver as comunidades paroquiais para caminhar com os jovens
neste sentido, com esta meta das Jornadas Mundiais, para que as jornadas não sejam só uma experiência que é proposta aos jovens para as viverem, mas uma experiência que pode renovar também toda a Igreja Portuguesa. Todos somos chamados a viver estas jornadas e, portanto, vamos preparar-nos, vamos caminhar para elas todos juntos. O Advento é o primeiro tempo do ciclo anual da liturgia católica. Espera e esperança são atitudes propostas para preparar a celebração do Natal e para viver a partir da Boa Nova que um nascimento inaugurou na Gruta de Belém. Acompanhe estas e outras notícias no portal da agência Eclésia. Direitos em Jogo é este o nome de um kit que inclui um jogo para despertar as crianças para os seus direitos e os seus deveres. Rita Agulhas é uma das autoras e está hoje connosco para apresentar este projeto. Muito boa tarde, obrigado antes de mais por estar connosco e pedir-lhe que nos contextualizassem em que é que consiste este kit que editaram e que está agora a ser distribuído. Boa tarde. Bem, este kit direcionado para a questão dos direitos da criança surge em consequência daquilo que a literatura e que a prática nos tem vindo a mostrar ao longo dos últimos anos, não só em Portugal, mas também na Europa, com alguns estudos europeus que mostram exatamente que as crianças, por um lado, têm alguma dificuldade em reconhecer a totalidade dos seus direitos. Não é? A Convenção celebra este ano 30 anos, já celebrou, é talvez o documento mais ratificado da história, a nível internacional, e continuamos a perceber que as crianças, no fundo, que são aqui os principais destinatários deste documento, continuam a desconhecer os seus direitos. Portanto, quando elas são questionadas, e estamos a falar desde crianças mais pequeninas até adolescentes, quando são questionadas sobre os seus direitos, que direitos é que tu achas que tens? De facto, a maior parte das crianças aponta direitos relacionados com questões da prestação de cuidados mais básicos. Tem direito a ter uma roupa, tem direito a ir à escola, tem direito a ter comida, tem direito a ter uma família, é também muito referido e bem. Depois há todo um conjunto de outros direitos que mais relacionados com a participação na vida em sociedade, com o direito a exprimir a sua opinião, também com o direito a serem protegidas de qualquer forma de maltrato, de exploração, de abuso sexual, de venda, de tráfico, que são direitos que elas não têm muita noção que são delas, no fundo, não é? Depois, quando nós perguntamos, por exemplo, também às crianças se elas conhecem a Convenção dos Direitos da Criança, a generalidade das crianças nunca ouviu falar. E, portanto, elas baseiam os seus direitos em quê? Naquilo que dizem os mais velhos, do que dizem os pais? E questões mais concretas, mais palpáveis, portanto têm mais dificuldade em abstrair-se e em ter uma outra visão dos direitos. E isto preocupa-nos. Preocupa-nos porquê? Porque um dos grandes objetivos, quando pensamos num documento que elenca os direitos da criança, é que as crianças possam ser protegidas, não é? Que esses direitos sejam salvaguardados. Ora, se as próprias crianças não têm muitas vezes noção de que aqueles são os seus direitos, esses mesmos direitos podem estar a ser violados e a própria criança não tem noção de que aquilo constitui uma violação do seu direito. Portanto, não irá queixar-se, não irá pedir ajuda a quem o possa fazer. E esse é o objetivo, despertar as crianças para aquilo a que têm direito. O objetivo deste jogo foi, vamos lá pegar na Convenção, vamos lá pegar nos artigos que a Convenção elenca e vamos transformá-los em jogo. Vamos aprender a brincar, porque também sabemos que as crianças aprendem melhor... Brincar com coisas sérias, não é? Brincar com coisas sérias, Sim. Mas as crianças aprendem de facto melhor, aprendem não só no sentido de interiorizar conhecimentos, mas também de desenvolver competências, se for através de estratégias lúdicas, se for a brincar, a rir, se for com bom humor, não é? Com emoções positivas. Então o que é que nós pensamos? Pensámos, então, primeiro fazer naturalmente uma revisão de literatura para perceber o que é que já existia, não só em Portugal, mas também noutros países. Percebemos que existem algumas iniciativas, mas são muito pontuais, não são continuadas. Em Portugal, por exemplo, as iniciativas estão muito concentradas, quer no mês de abril, que é mês da prevenção dos maus-tratos, quer no mês de novembro, exatamente por ocasião da Convenção. E nos outros meses do ano as coisas ficam assim um bocadinho a descoberto. Então vamos pensar num jogo que possa ser usado não só em contexto escolar, mas também em contexto familiar, porque os estudos também nos indicam que as próprias famílias, os próprios pais, por vezes têm também mais dificuldade em reconhecer alguns direitos dos filhos. E é um jogo muito simples. Como podem ver, são 2 baralhos de cartas.
Temos um primeiro baralho em que os artigos e, portanto, os direitos estão descritos com uma linguagem mais simples, é para crianças dos 3 aos 6 anos, e temos depois um segundo baralho em que os direitos são abordados de uma forma um bocadinho mais complexa e é para crianças a partir dos 7 anos de idade até aos 14. Portanto, no fundo, estes 2 baralhos permitem-nos logo aí abranger uma faixa etária larga, não é? Entre os 3 e os 14. E depois temos um conjunto de atividades que vem neste guia. Temos cerca de 9 atividades para cada faixa etária e são atividades, como se pode ver, muito apelativas, desde sopa de letras, lenga-lengas, caça às palavras. Temos, por exemplo, aqui uma atividade engraçada que é com emojis, não é? E, portanto, os miúdos de facto comunicam muito, não é? Quando já são mais velhinhos e têm telemóvel, comunicam por símbolos, não é? E nós adultos é que ficamos às vezes um bocadinho perdidos sem saber o que é que aquilo significa. Exatamente. E usamos os emojis também como uma forma de chegar aos mais velhos, alertando também para uma questão importante, que também a questão dos deveres, não é? Portanto, os direitos são um dos lados de uma moeda e do outro lado estão os deveres da criança. E depois, como é que é a metodologia do jogo? A metodologia do jogo é muito simples e contamos também com a criatividade dos adultos. Portanto, estas sugestões de atividades são apenas isso, sugestões. Depois o adulto pode perfeitamente pegar nestas cartas e dar-lhes outro uso, não é? Nós podemos, inclusive, pegar numa carta, por exemplo, sei lá, esta aqui, a separação dos pais, não é? E pôr à discussão de um grupo de crianças ou de uma turma, não é? O que é que isto significa? O que é isto da separação? Em que circunstâncias é que a separação pode fazer sentido? Por exemplo, se põe em causa o superior interesse da criança, o que é isto de superior interesse? E, portanto, a propósito de uma carta, uma imagem, podemos ser criativos e criar, no fundo, atividades para além daquelas que nós sugerimos. A nossa sugestão é um bocadinho o ponto de partida. Haja criatividade depois nos vários grupos, sim, não é? Sim, acredito que há. De que forma é que se trabalha também um tema muito urgente, que é o da proteção das crianças dos abusos, nomeadamente abusos sexuais? Pronto, essa é uma questão muito relevante. Os abusos sexuais existem, têm uma prevalência significativa, portanto não é algo que aconteça de forma pontual. E para que as crianças possam também estar despertas para esta realidade, elas têm que ser educadas, têm que ser informadas. E educar sobre o abuso sexual e transmitir-lhe competências para saber distinguir o que é uma situação de risco e o que é uma situação normativa e o que fazer perante uma situação de risco, não alarma as crianças. Ou seja, às vezes já havia um bocadinho aquela ideia errada de que falar sobre este tema, que ainda continua a ser um tema muito tabu na nossa sociedade e que tem de deixar de o ser, que poderia alarmar, poderia deixar as crianças ansiosas, preocupadas, de forma excessiva. Não, porque nós não estamos só a informar o que é o abuso, o que são comportamentos adequados ou desadequados, o que são toques que podemos aceitar ou não, o que são segredos bons, segredos maus, não é? Porque o abuso sexual, naturalmente, está muito protegido aqui por todo este segredo. Ensinamos isso à criança, a criança aprende isso também de uma forma lúdica e descontraída e depois damos-lhe algumas ferramentas sobre o que fazer nessas situações. E esta é uma questão importante, porque quando nós sentimos que temos ferramentas para lidar com qualquer situação, por mais estressante que essa situação possa ser, a nossa ansiedade baixa. Porque eu sinto que tenho alguns recursos, não é? No competências fundo, também. Competências para lidar com as situações. Sim. Professora Ruth Agulhas, quem são os parceiros, antes de mais das autoras, pronto, que isto é um conjunto de psicólogos, não é, que se lançam nesta aventura? Sim, eu e a minha companheira de jornadas, não é, muito dedicadas à investigação e à elaboração de materiais na área da prevenção primária, que é a professora Joana Alexandre, também docente no ISCTE, e convidámos uma aluna, neste caso já é psicóloga, portanto já é ex-aluna, a Adriana Duarte, que no fundo a elaboração de todo este jogo constituiu a sua tese de mestrado. Agora este ano letivo temos mais uma aluna que vai continuar a testar estes materiais. E para este teste dos materiais, porque é importante perceber o que é que as crianças sabem, que competências têm antes e depois de jogar, exatamente para perceber que competências e que impacto é que estes jogos têm. Contamos aqui com uma série de parceiros muito importantes, desde a Ordem dos Psicólogos Portugueses, temos 2 parceiros importantes que são a PSP e a GNR, sendo que então os seus agentes daqueles programas, do programa da Escola Segura, nas escolas vão usar estes materiais com as crianças e nós sabemos que os agentes da Escola Segura são figuras de proximidade em que os miúdos confiam, não é?
Temos a Comissão de Proteção de Menores da Diocese de Lisboa, que é uma comissão que eu integro com muita honra, não é? Porque acho que é um passo, de facto, muito, muito relevante pensarmos que estes materiais podem chegar também às instituições associadas aqui à Diocese de Lisboa e não só, também as outras dioceses do país, seja os colégios, seja a catequese, etc. Temos também a própria Comissão de Promoção dos Direitos, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, portanto, uma entidade aqui também que, no fundo, tutela as comissões de proteção de crianças e jovens do país. Temos a Renascença, também um parceiro extremamente importante, e temos o Centro de Estudos Judiciários. O Centro de Estudos Judiciários, acho também interessante pensar sobre isso, que, no fundo, é levar para a área do direito, para os juízes e procuradores, esta informação. Organizações onde estas questões se trabalham. Quem quiser adquirir ou encontrar este kit, de que forma é que pode fazer? Através da editora Ideias com História, que é uma editora que tem uma loja online e, portanto, será imediatamente entregue. Sabemos também que a Diocese de Lisboa está disponível para tentar ajudar algumas entidades que possam até querer adquirir este kit e não tenham capacidade para o fazer, portanto, que é também uma boa notícia. E, portanto, o objetivo é exatamente que este material simples, didático e apelativo possa chegar ao maior número de crianças e jovens e que daqui a uns anos, quando nós lhe perguntarmos quais são os direitos que tu achas que tu tens, eles não se limitem aos direitos mais básicos, não é? E reconheçam também os outros. Esperemos que sim, de facto é muito necessário essa consciencialização. Professora Ruth Agulhas, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este projeto e felicidades para que crie de facto consciência em todas as crianças dos seus deveres e dos seus direitos. Muito obrigado. Obrigada. Mais logo, acompanhe também a nossa edição rádio na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.